Olá, pessoal. Quem está falando aqui é o professor Isvaldo, o professor de matemática. Hoje eu vou fazer aqui uma fala para vocês, vou gravar esse vídeo falando de números decimais. Números decimais são aqueles números que têm vírgulas, né? Que tem uma parte inteira e uma parte decimal. Isso aparece muito, né, quando lidamos com moeda, com dinheiro. Então é bom saber lidar com esses números, somar, multiplicar, fazer as operações básicas com esse número. Tenho certeza que muita gente já sabe fazer isso, mas hoje eu vou abordar esse assunto aqui para reforçar essa ideia, porque é uma das habilidades do sexto ano. No quarto bimestre aparece esses números na resolução de problemas, interpretação e resolução de problemas. E é isso que eu vou abordar para vocês agora nesse vídeo. Então eu vou abordar esse assunto resolvendo probleminhas. E o primeiro probleminha que eu vou resolver para vocês aqui fala o seguinte: Dona Silvia vai ao banco pagar as contas do mês. Ela vai pagar R$ 98,75 da conta de água, R$ 124,30 da conta de luz e R$ 54,99 da conta de telefone. Então veja que aqui, antes da vírgula é o que nós chamamos de parte inteira. E depois da vírgula é o que nós chamamos de decimais ou partes fracionárias. Aqui eu tenho décimos e centésimos. Décimos e centésimos, tá? Então, nesse problema aqui fala que ela vai pagar algumas contas. E a primeira pergunta desse problema, qual é o total das contas que ela vai pagar? Bem, se ela vai pagar as contas, para ela achar o valor total, ela vai ter que somar todos esses números. Ou seja, para nós sabermos qual é o total dessa conta, nós vamos ter que somar R$ 98,75 mais R$ 124,30 mais R$ 54,99. Então vamos lá aos cálculos. Vou tirar o papel aqui rapidinho para me escrever nessa lousa branca aqui esses cálculos. Então, as contas que a dona Silva vai pagar, lá no enunciado estava que era R$ 98,75 mais R$ 124,30 mais R$ 54,99. Então, esses são os valores que ela teria que pagar. Então, para facilitar essa situação aqui, o cálculo dessa situação, eu vou somar esses dois e depois o resultado eu somo com esse. Então, vamos aos cálculos. R$ 98,75 mais R$ 124,30. Quando eu quero somar números decimais, eu tenho que ficar atento à vírgula. A parte decimal é o que vem depois da vírgula. Então, eu vou colocar a parte decimal sobre a parte decimal e a parte inteira sobre a parte inteira. Veja que aqui tem 3 algarismos, aqui só tem 2. Eu tenho que obedecer aqui a vírgula. Para cá pode sobrar. Aqui é centena, dezena e unidade. Aqui não tem centena, por isso é que fica só 98. Então, somando 5 mais 0, vai dar 5. 7 mais 3 vai dar 10. Eu coloco 1 lá em cima. Sobe o número 1. 8 com mais 1 que foi 9. 9 com mais 4, 13. Coloco 1 lá em cima de novo. Sobe 1. 9 com mais 1, 10. Com mais 2, 12. Elevo 1 de novo. E 1 mais 1, 2. Então, o resultado aqui agora, eu vou ter que posicionar a vírgula. Olha. O resultado da parte decimal é um número decimal. Então, essa soma aqui deu 223,5.
que são essas duas. Então, agora eu vou somar 223,5 mais 54,99, tendo sempre o cuidado com a posição da vírgula. Então, eu vou somar agora 9 com mais 4, 9 com mais 5, 14. 9, 5, 14, vai 1. 9 com mais 0 é 9, com mais 1, 10. Elevo 1. Veja que eu somei a parte decimal, já posso até colocar a vírgula aqui. Agora eu vou somar a parte inteira. 4 com mais 3, 7. 7 com mais 1, 8. 5 com mais 2, 7. E o 2 fica 278,04 centavos. Então, ela vai gastar aqui a resposta do probleminha. Ela vai gastar com essas contas, ou seja, o valor total, R$ 278,04. Então, a primeira questão já foi respondida. Nós queríamos saber qual era o valor total das contas da dona Silvia. Foi feito o cálculo, foi achado R$ 278,04. Ainda uma pergunta relativa a essa situação diz o seguinte: se a dona Silvia tem no banco R$ 456,78 e se ela pagar as contas com esse dinheiro, quanto vai sobrar para ela? Então aqui agora já muda a ideia. Aqui nós queríamos saber o valor total. Aqui nós queremos saber quanto vai sobrar. Porque ela tem um determinado valor, que ela tem aqui 456,78. Desse total que ela tem, ela vai tirar esse daqui para pagar as contas. Então, tirar é uma conta de subtrair. Então, para respondermos essa pergunta, nós vamos fazer uma continha de subtração. Então, para nós acharmos esse valor agora, nós vamos fazer a continha de subtração, que é esse 456,78 menos o que ela vai gastar para pagar. Que está aqui, 456,78 menos 278,04. Então, colocando aqui a forma no algoritmo de subtração, nós vamos fazer 456,78 menos 278,04. Se você já domina a subtração, isso aqui não tem segredo nenhum. É só colocar vírgula sobre vírgula e realizar os cálculos. Olha, 8 menos 4, 4. O 7 aqui, tirando o 0, fica 7. Já coloco a vírgula. Aqui eu tenho 6 menos 8. Então, o que eu faço? Eu pego um desses 5. Ao pegar um desses 5, esse 6 ele passa automaticamente a valer 16. Né? Porque esse 1 que eu peguei, ele é uma dezena. Então, 16 menos 8 fica 8. Aqui era 5, emprestou 1 para lá, ele fica valendo 4. E 4 menos 7, 4 é menor do que 7. Eu vou pegar 1 daqui agora. Aí fica, eu tirando 1 do 4, aqui fica 3. Então, fica 14 menos 7, 7. E 3 menos 2, 1. Então, a resposta desse item vai sobrar R$ 178,74. Então, é isso aí. Somar e subtrair com número decimal é simples. A única coisa é que você precisa acrescentar uma vírgula no resultado. Tem mais uma situação aqui envolvendo o número decimal que diz o seguinte: o Júlio tinha R$ 5,00. Ele comprou um lápis que custou R$ 1,75. Quanto sobrou para Júlio? Essa é uma situação também que dá uma ideia de subtração.
E é realmente essa conta que nós vamos fazer, porque ele tem 5 e vai gastar 1,75. Então, ele vai tirar 1,75 de 5. Então, nós vamos fazer esse cálculo aqui, ó. 5 menos 1,75. Então, nós armamos a conta aqui de 5 e 1,75, colocando a vírgula sobre a vírgula. E fazemos a continha de subtração, né? Aqui é zero. Então, eu vou pegar... Aqui é o seguinte, olha. Eu pego 1 e empresto para cá. E daqui eu empresto 1 para cá. Então, se eu emprestar 1 para cá, aqui fica 10. E se eu emprestar desses 10 1 para cá, aqui vai ficar 10 também. Então, aqui vai ficar, colocando 1 aqui, ao invés de 0, eu tenho 10 menos 5, que fica 5. Quando eu emprestei 1 para cá e aqui ficou 10, eu tirei daqui de novo 1 para cá. Então, aqui ao invés de 10, eu vou ter 9. 9 menos 7, 2. E esse 5 que foi tirado 1, fica 4. 4 menos 1, 3. Então, a resposta aqui dessa situação sobrará para o Júlio R$3. Vai sobrar para o Júlio R$3,25. Nós vamos mudar agora para a multiplicação de números decimais. A multiplicação ela é diferente da... A gente precisa ter mais atenção agora com a vírgula, para não ter interpretação de um resultado errado. Porque se você mudar a vírgula numa casa decimal, o resultado dá totalmente errado. Então, nessa primeira situação aqui da multiplicação, fala o seguinte: se o quilograma do queijo prato é um tipo de queijo, tá? Custa R$ 29,64, quanto se paga por 2 quilos desse queijo? Bem, um quilograma custa R$ 29,64. Se eu quiser saber quanto custa 2 quilos, basta fazer a multiplicação do valor de cada quilo pelo total que eu estou interessado em saber, quanto se devo pagar. Então, eu vou fazer 2 vezes 29,64. E colocando essa multiplicação no algoritmo, nós vamos fazer isso aqui, ó. Vai ficar 29,64 vezes 2. Inicialmente, eu faço a conta normal, como se fosse um número inteiro. Então, eu não vou falar da vírgula agora, só depois no resultado, ó. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 6, 12. Coloco 1 em cima do 9. 2 vezes 9, 18. Com 1, 19. Vou levar 1 de novo para cá. 2 vezes 2, 4. E 1, 5. Se eu não colocar a vírgula aqui, olha que resultado estranho que dá. 2 kg de queijo dá 5.928. Significa que a vírgula está aqui, ó, nessa leitura. Mas olha só, eu tenho que ter atenção na hora de colocar a vírgula. Aqui embaixo eu não tenho vírgula. Aqui eu tenho. Então eu vou contar quantas casas decimais tem aqui. 1, 2. Se tivesse parte decimal aqui, eu teria que contar também. Mas veja, eu só tenho aqui, ó, 1, 2. Então tem 2 casas decimais. No resultado terá 2 casas decimais também. Então eu conto lá da direita para a esquerda, nesse sentido aqui, ó. 1, 2 e coloca a vírgula. Agora sim está correto. 2 quilos desse queijo vai custar aí R$ 59,28.
Então, na multiplicação tem que ficar atento na posição da vírgula, tá? Apesar que na soma e subtração, sim, mas lá é quase natural você colocar vírgula sobre vírgula. Aqui não. Aqui você tem que contar as casas decimais. Continuando aqui da resolução dos nossos probleminhas, essa nova situação aqui agora ela envolve um pouco de geometria e também números decimais. Fala o seguinte, ó, Paulo tem um salão comercial com um formato retangular, conforme a figura. Então, o formato retangular ele tem a forma de um retângulo, né? E o que é um retângulo em geometria? Um retângulo é uma figura desse tipo aqui, em que esses dois lados aqui têm a mesma, esses dois lados aqui são paralelos, eles têm a mesma medida, e esses dois lados aqui são paralelos e com a mesma medida. Esses quatro ângulos aqui medem 90 graus cada um. Então, isso é a definição de retângulo em matemática, é a interpretação de retângulo. Então, o terreno do Paulo, o salão comercial do Paulo tem esse formato de um retângulo. E as medidas desse salão, ele tem 3,5 nessa largura e 4,5 no comprimento. Então, como essa medida aqui também é a mesma que essa, então aqui, olha, vai medir 4 metros. A gente não usa colocar isso, porque quando fala que é retângulo, já fica entendido que essas medidas aqui, paralelas, têm a mesma medida. Fica entendido também que essa medida aqui é a mesma do lado de cá. Agora, qual é o perímetro desse salão? Qual é a área do salão? Aí é o que nós vamos descobrir agora. Vamos lá. Então, em matemática, pessoal, em geometria, o perímetro de qualquer figura geométrica, você calcula somando a medida dos lados. Nessa situação aqui, nós temos um retângulo que tem 4 lados. Tem figura que tem 5, 6, 7. Então, o perímetro de toda a figura é como se você... como não? É a soma do contorno da figura. Então, você vai somar essa medida, mais essa e mais essa. Nesse caso, nós temos 4 lados. Então, para eu saber o perímetro desse salão, eu vou somar esses 4 lados. Eu vou somar 3,5 mais 4 mais 3,5 mais 4. Que é exatamente o que eu vou mostrar para vocês agora como é que se faz. Então, vamos lá. Esse perímetro aqui, ele vai ficar... Eu vou só colocar a letra P. Vou escrever aqui, perímetro é igual... Um lado tem 3,5 metros, o outro tem 4 metros, o outro lado é igual a 3,5 metros, e eu tenho mais um lado de 4 metros. Então, eu posso fazer a soma. Eu posso pegar aqui, ó, 4 mais 4, que dá 8 metros. Agora, eu faço 3,5 mais 3,5, fazendo essa continha aqui do lado. 5 mais 5, 10, vai 1. 3 mais 3, 6, e 1, 7. Então, colocando a vírgula aqui do resultado decimal, esse zero eu posso dispensar. Então, eu posso apenas colocar aqui 7 metros. E 8 mais 7 são 15 metros, é o perímetro desse salão. Bem, a outra pergunta relativa a esse problema, qual é a área do salão? Uma coisa é o perímetro, que é o contorno, e a área do salão é todo esse espaço aqui, ó, o espaço que ele ocupa. É a área, é o espaço ocupado por toda a figura, a área desse salão. Então, como é um retângulo, cada figura em geometria ela tem uma forma de calcular a área. O perímetro é igual para todas, é só somar todos os lados. A área não.
Então, de acordo com a figura, a área é calculada de uma maneira diferente. Vou mostrar para vocês agora como é que eu calculo a área desse salão. Então, voltando aqui, a nossa figura aqui, que nós queremos saber a área, ela é um retângulo. Aqui, a forma, o jeito de se calcular a área de um retângulo é você multiplicar a medida do comprimento pela medida da largura. Então, olha, nós podemos então entender que isso aqui, ó, é o comprimento, esses 4 metros aqui, ó, é o comprimento e esses 3,5 é a largura. Então, comprimento e largura. Colocando isso aqui no jeito de se calcular, então essa área, ela vai ficar assim, ó, 4 metros vezes 3 metros e meios. Vamos fazer essa continha agora, ó. 3,5 vezes 4. 4 vezes 5, 20. Vai 2. 4 vezes 3, 12. Com mais 2, 14. Se você não colocar vírgula, fica 140. Mas veja que aqui tem uma casa decimal. Então, eu tenho que colocar uma casa decimal no resultado. E esse zero aqui, ó, eu posso até dispensar, porque zero como parte decimal pode ser dispensado. Então, 4 vezes 3,5 dá 14. E atenção que é metro, tá? Metro quadrado. Então, área sempre será metro quadrado, centímetro quadrado, de acordo com a medida. Se aqui fosse centímetro quadrado, ficaria centímetro quadrado. Mas eu estou falando de metro, então não fica metro quadrado, tá? Esse problema, ele ainda tem uma terceira pergunta, que diz o seguinte: ele, o Paulo, resolveu trocar o piso do salão. E o custo desse serviço será de R$ 45 por metro quadrado. Quanto ele vai gastar? Bem, já sabemos que a área do salão deu quanto? Bem, fizemos lá a conta e a área deu 14 metros quadrados. Sabendo a área e o preço de cada metro quadrado, nós podemos calcular o valor disso. Basta fazermos aqui uma conta de multiplicação. Cada metro custa 45. 14 metros custa quanto? Então, vamos multiplicar aqui os 14 metros por 45. Então, nós fazemos aqui, ó, 45 vezes 14. Aqui tem 0, 0, 0. Isso aqui não há necessidade de se colocar, porque multiplicar aí vai dar tudo zero. Nesse caso aí, a gente pode até fazer a conta sem os números, sem os algarismos zero. Então, eu faço 4 vezes 5 dá 20. Coloco 2. 4 vezes 4, 16. E 2, 18. 1 vezes 5 dá 5. E 1 vezes 4 dá 4. Somando agora o resultado, dá 0. 8 com mais 5 dá 13, vai 1. 4 mais 1, 5. Mais 1, 6. Então, nós podemos responder aqui agora. A resposta será R$630. Tá? Então, essa é a resposta dos probleminhas. Tá ok?